Em palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Hoje em dia a gente vive uma realidade em que carta virou e-mail, carteiro virou servidor, trabalhos escolares que antes exigiam longas pesquisas nas enciclopédias, em livros, hoje basta entrar no Doutor Google que ali se responde quase tudo. Os famosos bilhetinhos, até em forma de bolinha de papel, que antes se atirava em sala de aula, hoje virou Twitter. E o mural, onde a gente escrevia o jornalzinho da escola, tudo que acontecia na comunidade, hoje ficou por conta do Facebook. Com tudo isso, com toda essa nova realidade, as famílias e as escolas estão preparadas para educar? Olha, eu vou partir de uma ideia muito simples. Primeiro, quando a gente fala em educação, a gente se apega muito à questão da falta de motivação do aluno. Às vezes a gente fala em falta de motivação do professor, em descrença da família. E parece que esses são os grandes inimigos do processo que está ocorrendo. Nós temos que lembrar que motivação é um processo que você tem que ter motivos, né? A minha ação acontece, tanto a minha ação de ensinar, a ação de eu querer aprender, se eu tiver um motivo. E motivo, fundamentalmente, é você ter algum sonho. Então, acho que a gente começa o problema assim. Será que as nossas famílias hoje sonham alguma coisa para elas? E a partir daí, o que elas sonham para os filhos delas? E me parece que a grande questão é que se sonha simplesmente o fato, eu quero que eles sejam felizes. E isso não é sonho, isso é simplesmente busca humana. O ser humano busca ser feliz, e isso você vai encontrar até nos textos da Bíblia. Não tem nada de moderno em querer ser feliz. A grande questão é que se perdeu a questão de objetivos mais coerentes, né? E vamos naquela, meu filho tem que ser feliz. Meu filho, para ser feliz, ele tem que ter objetos, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser amado, nada pode dar errado na vida dele. Então, se o casamento dele estiver ruim, ele separa, arranja outro, porque se ele tiver que discutir, debater, ele vai sofrer. E se a família não sabe o que deseja para o filho, fica difícil para o professor chegar para essa criança, ou para esse adolescente, e falar, ó, estuda isso aqui, que isso aqui é bacana. Porque o pai não disse para ele, vai para a escola, porque aquele é um lugar onde você vai ganhar um monte de possibilidades e ferramentas para poder transformar o mundo e ser feliz nele. E os pais falam assim, olha cara, eu trabalho que nem um condenado e não vale a pena, a gente se mata e não vira nada. Vai estudar para ser alguém na vida. Você está louco? Meu pai estudou para ser alguém na vida e só reclama da vida. Tá? A grande questão é, a escola, ela tem grandes ferramentas, e com a questão da tecnologia, ela passa a ter maiores caminhos para que essas ferramentas sejam usadas, né? Só que o professor, muitas vezes, ele está desarmado, porque quando ele tem 30 ou 40 alunos, cada um veio de uma família com falta de sonhos pessoais. Alguns anos atrás, talvez o problema é que haviam muitos sonhos, o professor administrava isso. Num mundo onde as pessoas sonham com alguma coisa, você joga uma migalha e eles caem em cima, eles querem pegar, eles querem aprender. Crianças pequenininhas, crianças do infantil, têm motivação. Porque elas querem aprender, é natural do ser humano querer aprender. Eu brinco muito, tem professor que fica chateado, mas entenda isso, quer dizer, quando eu falo que o professor do ensino infantil é o professor que tem a vida mais mansa do mundo, né? Por quê? Porque ele tem os melhores alunos, tem o aluno mais interessado, mais curioso, que vai atrás. Lógico que ele trabalha muito, tá? Mas o que você jogar na mão de uma criança pequena, ela se apaixona e tenta transformar. Ela fica idolatrando a possibilidade de um dia poder escrever o próprio nome. Dentro disso que você falou, Guilherme, eu gostaria de passar para vocês também essa discussão, essa questão de que o desejo hoje é ser feliz, né? Mas é uma coisa vaga, como você mesmo disse, quer dizer, isso é uma necessidade humana, né? É um desejo natural do ser humano. E também aí entra a família, por exemplo, evitando as frustrações dos alunos. E, na verdade, a gente sabe o valor que tem a frustração até mesmo para o crescimento, né, desse cidadão como um ser mesmo, aliás, como uma educação humanista, até mesmo para ali você criar um cidadão. E aí vem algumas indagações, entre elas é o seguinte, essas inovações tecnológicas que hoje são postas para cada aluno. Os mais privilegiados hoje têm em suas escolas particulares os tablets, os notebooks, mas até onde isso contribui como ferramenta para a formação do aluno, para a educação? Eu estou dizendo isso porque
Será que isso, esses tablets, essas inovações tecnológicas, também não contribuem para a fuga que a gente tenta? Porque eu não falo só de criança, não, a gente mesmo, né? Tenta todo dia fugir do mundo real, ir para o mundo virtual, que é bem... o nosso sonho é virar um avatar constante, 24 horas por dia. Será que esses instrumentos também não servem para auxiliar essa fuga, dando essa sensação aí dessa liberdade infinita que se tem no mundo virtual, né? E alimentando cada vez mais o individualismo? Olha, eu acho que discutir tecnologia às vezes é perder um pouco de tempo, porque ela existe. E ela vai existir num volume muito grande, né? Eu não posso nem dizer que daqui a 5 anos a internet vai estar melhor, porque eu nem sei se vai ser a internet ou se vai ser algo muito mais avançado que isso. Uma questão é muito clara. Há uns anos atrás nós discutimos a questão da importância da concentração do aluno. E hoje nós falamos a importância do aluno ter uma visão ampla, em que ele consegue trabalhar com várias variáveis ao mesmo tempo. Tá? Isso é muito bacana, só que isso depende da pessoa ter mais administração da própria vida, e os pais não têm educado seus filhos para resolver problemas, então eles não aprendem a administrar a vida. Os professores não têm dado aos alunos a possibilidade de administração das relações, eles fogem daquele modelo de trabalho em grupo, de debate e tudo mais, porque dá muito trabalho, dá bagunça. E aí se você vai individualizando a aula, no fundo você está dizendo para cada aluno, olha, você vai ter que se virar sozinho porque o teu colega aí do lado é teu inimigo. Quando a Débora faz uma referência a amizades que não se mantêm, o que nós temos hoje é um bando de gente covarde. Porque para você ser amigo de alguém, você tem que gostar tanto daquele alguém que você vai aceitar os defeitos dele e os momentos que sem querer ele te ofende. E hoje, os nossos filhos e muitos dos nossos adultos, quando recebem uma pequena crítica, eles se acham ofendidos e se afastam do outro. As pessoas têm conversado muito a respeito de nada. E isso é um problema que invade as escolas. Tá? O que acontece hoje para mim que é um grande problema. Os professores não conhecem o que a escola pensa, não conhecem o que os coordenadores pensam, não conhecem o que é a filosofia da escola, ou no caso de prefeituras, a filosofia do município. A partir daí, se eles não conhecem, eles não têm como compartilhar. E se eles não compartilham de ideias semelhantes, como é que eles transferem para o aluno aquilo que é a ideologia que aquela escola traz? Tá? Os pais não conversam em casa e não dizem o que eles acham certo ou errado. E os filhos, eles ficam à mercê da proteção de alguém. E quem quer ser protegido por alguém não se preocupa em ter que se afirmar como competente para resolver as coisas. Os filhos estão, infelizmente, querendo, filhos e alunos, né? Infelizmente, eles estão querendo que a vida seja fácil, porque eles têm medo de enfrentar a dificuldade. Nós estamos criando um bando de pessoas com medo do mundo. A escola tem esse dever mesmo de acolher o aluno, não só para instruir, mas para também acolher, ensinar e educar, formar esse aluno? Diga, Guilherme. Eu vou partir de uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, você comentou assim, será que a escola tem que ver esse lado humano? Não é a escola, né? O ser humano precisa ver o lado humano e precisa acolher o outro. As empresas precisam acolher funcionários, funcionários precisam aprender a respeitar seus líderes, as pessoas precisam se acolher. A gente tem, às vezes, a sensação, até quando vai a um templo ou uma igreja, de que nem lá as pessoas estão se acolhendo direito. Então, a questão do acolhimento, ela é humana. Se você não tem o acolhimento entre as pessoas, não justifica a sua existência. Tá? E a escola, ela simplesmente tem que fazer isso elevado ao cubo. Porque a função dela não é substituir pai, a função dela é simplesmente ser um espaço onde as pessoas vão aprender a crescer em grandes comunidades, ainda mais hoje em dia, que as famílias têm um filho ou têm 2, porque quando você tinha 11 já era uma comunidade em casa. Tá? Esse é um dos pontos que eu acho que tem que se pensar. A segunda questão é que às vezes a gente divide professores como sendo da área de humanas, biológicas ou de exatas. Quando a função do professor, ela é de humanas. Por acaso ele pode dar aula de biológica, ele pode dar aula... Tá, mas o cara que dá aula de violão, a função dele é qual, então? Também está ligado ao humano. O ser humano, ele é tão engraçado que ele é o único animal que faz questão de dizer que é. Né? Então ele é um ser humano. O outro ninguém fala o ser canino, né? Você fala cachorro, direto, né? O ser humano parece que tem que provar que existe. E é muito maluco quando a gente fala assim, será que há uma necessidade da gente despertar o humano dentro da escola? Cara, como é que eu vou despertar? Tá morto? Né? Quer dizer, você é humano. Escola é um lugar de humanos. Lugar onde você treina animal para circo, na época que havia, não chamava escola.
Aquilo eram áreas de adestramento. O ser humano ele aprende na medida em que ele se descobre dentro de uma busca de algo e com as suas parcerias, e a menina comentava lá, às vezes a gente chega mal na escola e não tem com quem conversar, a gente precisa de alguém para conversar com a gente. Sim, a gente precisa de alguém para conversar com a gente, na praça, a gente precisa de alguém para conversar tomando café, a gente precisa de alguém para conversar, inclusive dentro de casa. Tá? Às vezes a família não está bem, às vezes a própria professora, o professor não está bem, a escola não está bem, mas as pessoas precisam se predispor ao diálogo. A escola que tem tecnologia de ponta, ela tem ferramentas atraentes para facilitar o diálogo. Então quando você fala, tá, eu boto um tablet, e o tablet faz o aluno se ligar no mundo e se desligar dali. Não, se o professor souber trabalhar isso, através das coisas que tem dentro do tablet, a gente tem assunto para puxar. Eu não posso, hoje, esperar que meu aluno apareça lá com uma maçã, com uma flor, e fala que me ama, tá? Mas se ele chegar para mim e falar assim, olha, estava olhando no tablet, e ele faz uma gozação com o meu time, porque isso é uma piada sobre o meu time, lá, ele está dizendo que ele me ama também, porque quando você brinca com o outro, você está se dando ao direito da relação.